Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula da semana. Tudo bom com vocês? A nossa aula é sobre a Terra, um planeta do universo, certo? Então a gente vai começar a estudar o universo. O universo, ele traz pra gente várias questões, né? Ele é tão misterioso, tão cheio de enigmas, cheio de ideias, mas basicamente o que os estudiosos e os cientistas sabem é que o universo, ele é infinito, ele não para de crescer. Ele é muito grande e ele é cheio de galáxias, corpos celestes, planetas, estrelas, asteroides, satélites, poeira, gases. E estima-se que ele tem mais de 200 bilhões de galáxias. Então, assim, imagine um quartinho escuro que nunca para de crescer e que ele tem 200 bilhões de pontos luminosos. Então, assim, o universo, ele se expande, ele cresce o tempo inteiro, ele nunca para de se expandir. E ele tem mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma distantíssima da outra, com planetas próprios, com estrelas próprias, satélites próprios e cometas. Então é infinito, é algo infinito, não tem como mensurar o tamanho do universo, certo? Aqui na imagem que a gente está vendo é uma imagem de satélite do universo. Então cada pontinho luminoso desse seria uma galáxia. E dentro dessa galáxia a gente é que vai ter planetas, estrelas, tudo, certo? A gente vai ter, tá, em um pontinho desse que você está vendo aí na imagem. Então, dentro de um pontinho desse vai ter a galáxia que a gente mora. Dentro da galáxia vai ter o sistema solar, que vai ter o nosso planeta. Então, imagine o tamanho do universo. A teoria que diz que o universo surgiu de uma explosão que foi o Big Bang. Então, essa teoria, a mais aceita entre os cientistas, diz que houve uma explosão inicial e que essa explosão inicial de um colapso gerou o que a gente conhece hoje do nosso sistema solar, que são os planetas que orbitam em torno do Sol. Então, seria essa a teoria mais aceita pelos cientistas da formação do sistema solar. Vejam bem, pessoal, a gente não está falando de religião, certo? Porque a gente tem a ideia de que tudo é criado por Deus, mas a gente também pode pensar que Deus criou isso, né? Então, assim, a gente ensina o que os cientistas, o que os estudiosos passam, e cada pessoa vai tendo suas ideias e crescendo e vendo no que acredita. Então, assim, a teoria de formação geográfica de como se formou é essa, de que uma grande explosão formou todos os planetas, tá certo? Seria o Big Bang. E digamos que o universo surgiu há mais ou menos uns 13 bilhões de anos, 13,7 bilhões de anos atrás. Essa galáxia que a gente está vendo aí agora é a Via Láctea, que é a nossa galáxia onde a gente vive, a nossa casa. Então, no meio desse universo infinito, que tem 200 bilhões de galáxias, a gente vai ter uma galáxia chamada de Via Láctea, que é onde a gente vive. Nessa Via Láctea, que é essa galáxia que a gente está vendo, vai ter um braçozinho dela, ó, tá vendo? Chamado de braço de Órion. E nesse braço de Órion vai ter o nosso sistema solar. Então, essas imagens que vocês estão vendo são imagens de satélite. Então, nós somos, comparado ao tamanho do universo, nós somos menores que um grão de areia. Somos muito pequenos. Antigamente, os estudiosos havia uma grande confusão, né? Existiam duas teorias sobre o sistema solar. A primeira teoria era o geocentrismo, que era a teoria defendida pela Igreja Católica.
O geocentrismo dizia que a Terra era o centro do sistema solar e que os planetas giravam em torno da Terra. O geocentrismo, geo no centro, Terra, era a teoria defendida pela igreja, defendida por algumas pessoas, e isso foi passado de geração para geração. Quando o primeiro cientista, que foi Galileu Galilei, começou a estudar e começou a criar outra teoria, que foi o heliocentrismo, que é a teoria de que o Sol está no centro do sistema solar, ele foi totalmente rejeitado. Para você ter uma ideia, Galilei foi rejeitado pela igreja, excomungado, né? Porque eles não acreditavam nessa teoria. Então, o geocentrismo era a ideia de que a Terra estava no centro do sistema solar e os planetas giravam em torno da Terra. E a gente hoje sabe, graças à tecnologia, que isso é errado. E o heliocentrismo é a ideia, a teoria de que o Sol está no centro do sistema solar, defendido por Galileu Galilei. E isso é o correto, né? Mas naquela época não tinha como ele provar. Então, ele foi chamado de mentiroso, principalmente por outro cientista, Nicolau Copérnico. E por aí foi até que depois de 200 anos, que quando chegou a tecnologia, que foi provado que os planetas giravam em torno do Sol, foi que a igreja pediu desculpa a Galileu Galilei. Então, geocentrismo, teoria de que a Terra era o centro do sistema solar. Heliocentrismo, teoria de que o Sol é o centro do sistema solar. E nós temos os nossos planetas. Nós temos o Sol, que é uma estrela de grandeza média. Nós temos estrelas de grandezas maiores em outras galáxias, tá, pessoal? O nosso Sol é uma estrela de grandeza média. E temos 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Lua. Aí temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E temos os planetas anões. Temos Ceres, Eris e Plutão, que são 3 planetas anões, bem pequenininhos. Os nossos planetas giram em órbita, ou seja, giram numa órbita, numa linha imaginária, sempre, né, dando essa volta em torno do Sol, porque a massa do Sol é 90% do sistema solar. Então, o que é que acontece? Ela puxa os planetas para ela. A massa do Sol é tão grande que ela faz com que os planetas fiquem girando em torno dela, sendo puxados pela... Já que não tem gravidade, eles são puxados para ela, né? Então, o Sol, ele compõe a maior parte da massa do sistema solar. E lembrando, por exemplo, o Sol, ele é um astro luminoso, porque ele tem luz própria. Já a Terra, ele é um astro o quê? Iluminado. A Terra, ela não tem luz própria. Então, a Terra, ela é um astro iluminado. Já o Sol, ele é um astro luminoso, porque ele tem luz própria, certo? Vamos dar sequência. A Terra, ela tá no lugar perfeito para que tenha vida nela. Se ela tivesse um pouquinho mais para trás ou um pouquinho mais para frente no sistema solar, não teria como ter vida na Terra, porque ela seria muito fria ou muito quente. Então, assim, a Terra, ela tá no ponto correto para que tenha vida nela, certo? A Terra, ela é o único planeta do sistema solar que tem água líquida, que tem oxigênio. Então, ela tá perpendicular, ela tá numa linha no sistema solar, balançando, que ela é perfeita para ter vida. Vamos voltar aqui só para vocês verem. Esses 4 primeiros planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são planetas rochosos, porque eles são compostos mais de rocha do que de gás. E os 4 últimos planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas
gasosos, porque eles são compostos mais de gases e eles são mais distantes do Sol, eles são mais frios, certo? Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, todos têm gases. E só pra gente lembrar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, todos eles têm anéis de gelo e rochas ao redor. Só que o único que é mais visível é Saturno. Mas todos os 4 têm anéis de rochas e gelo em torno deles. Em 2006, Plutão ele foi rebaixado a planeta não, porque a distância dele do Sol e também o tamanho dele é muito pequeno. Aqui a gente tem imagens de satélite da Terra para a gente entender o formato da Terra. A Terra é redonda, a Terra é quadrada. Qual é o formato da Terra? A Terra nem é redonda nem é quadrada. A Terra ela é geóide. O que é geóide? A Terra ela é redonda dos lados e achatada nos polos. Então, esse formato dela, que possibilita que ela seja arredondada dos lados e achatada nos polos, faz com que ela seja geóide. Então, o formato da Terra é geóide, tá certo, pessoal? E a Terra, ela tem camadas, tá certo? Ela é um planeta, todos os planetas têm camadas, a gente só vai estudar as camadas da Terra. Essa camada dura, por onde a gente pisa, é a crosta da Terra, camada de cima. No meio, a gente tem o manto, e dentro do planeta, a gente tem o núcleo, que é feito de ferro, líquido e sólido. Então, a gente nunca tem condições de chegar no núcleo da Terra, né? Porque é muito longe e muito quente, 2.000 graus Celsius. Impossível chegar lá. Mas são as 3 camadas da Terra: crosta, manto e núcleo. E aqui é para a gente comparar mais ou menos os tamanhos dos planetas, né? O tamanho da Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão. Vejam os tamanhos. Agora veja o tamanho de Júpiter e Saturno e Earth. Earth que você está vendo é a Terra. Olha o tamanho da Terra comparado a Júpiter, como ela é pequena, né? Júpiter é muito maior que a Terra. E olha o tamanhinho de Mercúrio, bem pequenininho. E olha agora, novamente, para a gente ver o tamanho de Plutão comparado a Júpiter, né? Ele quase não existe, é um grãozinho. E agora o tamanho do Sol e o tamanho da Terra. A Terra é um pontinho comparado ao tamanho do Sol. O Sol é muito grande mesmo. Então, olha aí o tamanho do Sol e o tamanho dos planetas comparado ao Sol. Todos os planetas realizam movimento de translação, e de rotação, giram em torno de si mesmo, giram em torno do Sol. Certo? Não vamos esquecer isso aí não, pessoal. E a Terra, ela é perfeita. Ela tem luz, ela tem aquecimento do Sol, ela tem água, ela tem oxigênio. Perfeito para que tenha vida, né? Então, o nosso sistema solar surgiu há mais ou menos 15 bilhões de anos, por aí. Tá na Via Láctea, que é a nossa galáxia, e composto por 8 planetas, o nosso sistema solar. Beijo, galera! Até amanhã na nossa aula.